Vamos ouvir a palavra de Deus nesse instante? Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, versículos 1 a 17. Vamos ler, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crê-me que estou no Pai e que o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, porque nos deste o teu Consolador, porque nos deste o teu Filho, Pai, que intercede por nós. Te pedimos que o Senhor console e conforte, ó Deus, a angústia dos nossos corações. Que o Senhor nos encoraje esta noite, que a tua palavra nos dê ânimo para que possamos vencer o mundo, como o Senhor venceu. Nós cremos, também venceremos em teu nome. Sê conosco nesse instante. Precisamos de ti. Por isso é que te rogamos, orando no nome do teu Filho. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos. Vê então, irmãos, que aquela última semana de Jesus em Jerusalém está se concluindo. O Senhor já tomou com seus discípulos a sua última refeição, lavou os pés aos seus discípulos, demonstrou humildade e disse aos seus discípulos que eles devem ter o mesmo caráter. Nós precisamos também lavar os pés uns dos outros. Nós devemos também nos humilharmos uns perante os outros. Considerando o outro superior a nós mesmos, nós devemos sempre servir. Mas o Senhor estava ali justamente para os servir. Não só na lavagem dos pés, mas naquilo que ele havia de realizar. Na sua morte, no sofrimento que ele passaria na cruz. E sabendo daquele dia, sabendo da angústia que os seus discípulos teriam, o Senhor lhes traz palavras de conforto. Nos próximos capítulos aqui, 14, 15, 16 e 17, nós vemos o Senhor, num discurso com seus discípulos, dando a eles palavras que os encorajem para o que está por vir. E na nossa caminhada cristã, irmãos, não é diferente. Essa nossa caminhada de fé, por vezes nós encontraremos lutas, dificuldades, desânimo. Enfim, nem tudo são flores. Nem todos os dias tem um céu azul com noites estreladas. A nossa vida real, nós enfrentamos lutas. Como o salmista diz
no Salmo 55 que nós lemos hoje. Lá fora há homens que odeiam a Deus, que nos odeiam, que sem motivo querem mal. E aí nós nos perguntamos, mas por que, se nós somos cristãos, se vamos à igreja, se buscamos a Deus, se cremos em Jesus, por que enfrentamos essas coisas? Nós as enfrentamos porque o Senhor as enfrentou e venceu. E Ele nos deu promessa de que também venceremos. Os discípulos estavam para experimentar algo assim, irmãos. Desânimo, frustração. Ver o mestre ser cuspido, torturado, agredido, humilhado e morto. E tão brutalmente como ele foi, seria sem dúvida um tremendo balde de água gelada sobre a vida daqueles discípulos. Muitas vezes nós estamos bem animados, muitas vezes nós estamos encorajados por uma palavra que recebemos, mas vem uma má notícia e nos põe para baixo. Mas vem um desafio e nós pensamos que não podemos vencê-lo, que não podemos transpor. A fé em Jesus, irmãos, crer no Senhor Jesus, é a base da nossa esperança, da confiança de que temos que venceremos o dia mau, que passaremos pelas tempestades e que chegaremos ao prêmio da nossa vocação, a santa vocação com que o Senhor nos vocacionou, com que Ele nos chamou. Se o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para que nós chegássemos ao final dessa jornada. A nossa fé em Jesus precisa ser o sustento dessa esperança. Todo cristão, por mais que passe angústias e provas nessa vida, sabe que concluirá essa jornada, que estará com o seu Senhor na eternidade e para sempre. A fé em Jesus é base da nossa paz e da nossa esperança, porque Ele é quem nos preparou o caminho. Ele começa dizendo, não se turbe o vosso coração. Jesus diz isso logo após Ele ter avisado a Pedro de que o negaria. Vem o capítulo 13, versículos 36 a 38. Jesus, após lavar os pés aos discípulos, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhes respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a vida por mim? Na verdade, te digo que não cantarás o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Agora você imagina como é que Pedro ouviu essas palavras? E o quanto isso o estremeceu. E é imediatamente após essas palavras que Jesus disse, mas não se turbe, não se preocupe, creiam em Deus, creiam também em mim. Cristo foi angustiado, Cristo foi torturado, Ele tomou sobre si o nosso pecado, as nossas dores. Na cruz Ele tomou sobre si a nossa morte. Por isso Ele tornou-se fonte de todo consolo para o cristão. A fé em Jesus é a fonte de todo consolo, de todo encorajamento, de todo conforto de que nós precisamos. E a nossa fé é fonte desse conforto, porque Cristo é o nosso acesso ao Pai. No versículo 2, ele diz o seguinte, na casa de meu Pai há muitas moradas. A morte de Jesus fez isso por nós, irmãos. A morte de Jesus nos fez herdeiro das moradas celestiais. Essas mansões celestiais. Lá há espaço para todos aqueles que creem no Senhor. Nas moradas que foram preparadas desde antes da fundação do mundo. Jesus baseia essa certeza, essa esperança dos seus discípulos naquilo que o Pai fez desde antes da eternidade passada. A morte de Jesus permitiu-nos então a entrada
nessas moradas celestiais. Ele diz, eu vou preparar-vos lugar. Compara lá com o que ele diz para Pedro, de novo no 13:36. Para onde eu vou, você não pode me seguir agora, mas depois me seguirá. A respeito do que Jesus está dizendo para Pedro? Da sua morte. Olha, Pedro, eu vou para a morte agora, e agora você não pode vir comigo, mas depois você morrerá por mim. Agora você me negará, mas depois você morrerá por mim. Essa é a nossa certeza, de que Jesus deu-nos acesso à vida eterna, de que Ele nos preparou moradas eternas. Versículo 3, a fé nele é fonte de consolo porque Ele prometeu vir outra vez. Vê o versículo 3 o que Ele nos diz. E essa não é a única vez que o Novo Testamento afirma isso, que Jesus virá ainda outra vez. Nessa citação, porém, Jesus relaciona essa certeza com a sua própria morte. Lá no versículo 18, depois ele vai dizer, eu não vos deixarei órfão, eu virei outra vez para vocês. Irmão, nós cremos e estamos seguros que aquele que veio uma vez, nasceu, sofreu, morreu por nós, também ressuscitou, está sentado à direita da majestade de Deus e ele virá de novo. O dia, a hora, ninguém sabe. Ele apenas disse, vigiai e orai porque não sabeis quando virá o seu Senhor. Mas nós estamos aqui, dia após dia, culto após culto, pregando a palavra, anunciando o evangelho da salvação, na expectativa de que ele venha hoje mesmo. Por isso nós também clamamos, Maranata, vem Jesus. Esse é o nosso anseio. Que o Senhor venha logo, ponha fim em todo o mal deste mundo, em todo esse sistema corrupto, em toda a dor e sofrimento que possamos ter e daqueles que nós amamos. Jesus diz, vocês sabem o caminho. Quando Jesus vai para o Pai, Ele faz de si mesmo o próprio caminho. Como Ele mesmo já havia dito em João capítulo 10, eu sou a porta. Quem entrar, salvar-se-á. Jesus é o caminho. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, primeiramente, que no seu sacrifício, a cruz tornou-se a ponte que transpõe o abismo. A palavra de Deus nos diz no profeta Isaías que o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir, nem a mão do Senhor encolhida para que não possa socorrer. Mas o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, do lado de lá, há um Deus santo que não pode ver o mal. E do lado de cá, estamos nós, pecadores, mortos nos nossos pecados, na nossa desobediência, na nossa vil maneira de viver. E nós não podíamos alcançar esse Deus. Mas de tão misericordioso, Ele enviou o seu Filho. E na cruz, Jesus fez então uma ponte e nos faz possível atravessar esse abismo. Jesus é o caminho, porque é por Ele que nós temos acesso a Deus. Mas também isso quer dizer que Ele é o exemplo de conduta, o caminho que nós temos que trilhar, a maneira com que nós devemos andar nessa vida, imitando o Senhor no seu modo de viver. Qual é o seu caminho? Qual a sua conduta? Como é que você se comporta na sua casa, no seu trabalho, entre os seus amigos, no seu dia a dia? Você precisa caminhar por Jesus, imitando o Senhor na sua maneira de viver. Jesus é o caminho, não um caminho, não uma possibilidade de caminho, mas o caminho. E Ele disse, eu sou o caminho e a verdade. Irmãos, não uma verdade, como querem que seja, porque os relativistas dizem isso, que essa é a sua verdade, essa é a verdade dos cristãos. Mas Jesus é a verdade realmente. A verdade que liberta o homem da escravidão do pecado.
conforme ele disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Nós estamos presos a quê? O que nos escraviza? E Jesus disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho, porém, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, o pecado nos aprisiona, mas não é uma prisão que nos faz perceber. Porque o pecado, como uma droga, um vício, nos engana, vez após vez. Como um viciado, um alcoólatra, um drogado, engana-se a si mesmo de que aquilo que o mata lhe dá prazer, assim também o pecador. O pecador sem Cristo vive no seu pecado, e pensa que obtém prazer, quando na verdade tudo que obtém é morte. Mas Jesus é a verdade que liberta-nos da escravidão do pecado. O mundo lá fora pensa que liberdade é poder dizer eu faço o que eu quiser. Liberdade é poder dizer não para aquilo que não é a vontade de Deus. Liberdade de verdade é poder fazer a vontade do Senhor. E é essa verdade que Jesus representa, a verdade libertadora do Evangelho. Jesus é a vida, conforme ele disse para Marta em 11, 25 e 26, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não é a nossa vida passageira, irmãos. Jesus é a vida eterna. Essa nossa vida, por mais longe que nós possamos chegar nessa jornada, é muito pouco. É muito pouco. Quantos anos nós viveremos? Eu quero viver uns 100 anos. Falando sério, eu gostaria mesmo. Mas que são 100 anos, se compararmos com a eternidade? Agora eu quero dizer para você, você sabe o que vai ser do seu dia de amanhã? Eu quero viver 100 anos, mas eu não sei se eu vou viver 10 minutos. Eu não sei. Não está sob o meu domínio, não está sob o meu controle. Eu não posso viver essa incerteza, sabe por quê? Porque embora eu não saiba se eu vá viver até 100 anos, eu preciso ter certeza de que quando essa hora chegar, aonde eu vou passar a eternidade? A escolha que eu fizer aqui agora vai determinar a minha vida na eternidade. Eu não posso deixar para amanhã essa decisão. Eu não posso deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu preciso me decidir hoje em seguir a Jesus, porque Ele é o caminho. Eu preciso me decidir hoje em aceitar a Jesus, porque Ele é a verdade. Eu preciso me decidir hoje em recebê-lo como Senhor da minha vida, Salvador, porque Ele é a vida. Essa vida passa. Aquela que Ele dá não passa nunca. Mas aqueles que ignorarem o aviso, aqueles que ignorarem ao chamado mais uma vez e mais uma vez, amanhã pode ser tarde demais. Jesus é o único meio de salvação. Ele diz, ninguém vem ao Pai. E aqui eu quero abrir um parênteses. A coisa maravilhosa que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo ninguém vai ao Pai. Ele está dizendo vem ao Pai. Porque Ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém já disse, todas as religiões são boas, porque todas elas levam a Deus, como rios que correm por o mar. Grande engano, perigoso engano. Na verdade, todas as religiões são más. Na verdade, todas as religiões são más porque todas elas são apenas a vaidade do homem na sua vanglória. São apenas a vaidade do homem na sua vida pecadora, se rebelando contra Deus. Todas as religiões são esforços humanos se rebelando contra um Deus amoroso. Só Jesus salva. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é o meio pelo qual nós temos acesso ao Pai. Por quê? Versículo 7 a 11, porque Jesus é a revelação do Pai. Tomé diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. E Jesus fala, Tomé, você está
3 anos, eu não falo 3 anos aqui, é que nós sabemos que são 3 anos. Há tanto tempo comigo, 3 anos, e me diz, mostra ao Pai, quem vê a mim vê o Pai. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Jesus é Deus vivendo em carne e osso. Quem vê Jesus vê o Pai. Porque as obras que Jesus faz testificam do Pai. É importante nós não confundirmos aqui, irmãos, obras com sinais. Ao longo do Evangelho de João, nós dissemos que o Evangelho de João trata os milagres de Jesus como sinais. São sinais porque eles, além do feito, revelam mais a respeito de quem é o Senhor que os faz. Então, Jesus não está dizendo seus sinais, ele está dizendo a obra. Em João 6, versículo 29, Jesus disse que a obra dele consiste na pregação do Evangelho, para que eles creiam que o Pai o enviou. Essa é a obra, pregar o Evangelho. Jesus disse, creiam pelo menos pelas mesmas obras. Creiam pelas palavras que eu falo a vocês. Creiam pelo Evangelho que eu anuncio a vocês. Jesus é a revelação final de Deus. Conforme nos diz Hebreus 1:1, Deus falou de muitas formas aos pais pelos profetas, mas finalmente Ele nos falou através do Filho. Deus enviou profetas que falaram ao povo, mas finalmente Ele enviou o seu próprio Filho, e o seu próprio Filho trouxe para nós a revelação completa de Deus. A fé em Jesus é fonte de conforto no meio das nossas lutas, no meio das nossas angústias, porque Ele nos deu uma missão. Versículo 12, Ele disse, vocês farão as mesmas obras e as farão ainda maiores. Por isso nós podemos, aliás, é por isso que nós não podemos confundir obras com sinais. Porque nenhum discípulo fez sinais maiores do que Jesus. Os discípulos curaram enfermos, mas nenhum discípulo curou centenas de enfermos de uma só vez. Os discípulos curaram os enfermos, mas nenhum discípulo curou enfermos à distância. Nenhum dos discípulos ressuscitou nenhum morto após 4 dias. Por isso nós não podemos confundir obras com sinais. Porque senão nós vamos passar uma vida frustrada, imaginando que nós faremos sinais maiores do que os de Jesus, e não faremos. E quando nós cairmos em si, nós nos sentiremos desmotivados. Ou então ficaremos procurando qual seja a desculpa, falta de fé, etc, etc. A obra de Jesus é que eles creiam no Evangelho. A obra de Jesus é que pecadores ouçam a sua palavra e se arrependam dos seus pecados. Por isso Ele enviou seus discípulos até os confins da terra. E partindo de Jerusalém, a igreja se espalhou em todo o Império Romano. E através dos séculos, irmãos, cruzou oceanos, chegou nos lugares, em todos os lugares do mundo, até mesmo nos lugares onde ela está debaixo de um pesado jugo de ferro. O Evangelho está em todos os lugares do mundo, graças a Deus por isso. O Evangelho está hoje na China comunista, na Coreia do Norte, nos países árabes. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A fé no Senhor Jesus Cristo é fonte de conforto para nós, porque Ele ouve as nossas orações. Versículos 13 e 14, e agora sim, Ele nos prometeu que se nós fizermos a sua obra, pregando o Evangelho, convertendo pecadores, então vocês orarão, pedindo alguma coisa, e eu farei. Sim, nós cremos em milagres. Conforme a comissão que está registrada lá em Marcos, Jesus os enviou dizendo,
ide pelo mundo, pregai o evangelho. E os sinais seguiam aos que creram. Nós cremos em milagre, nós oramos por milagre, e nós confiamos que o nosso Deus faz milagres, mas Ele fará se nós fizermos a sua obra. Se vocês crerem, vocês farão a minha obra, vocês pregarão o evangelho, e a farão ainda maior, vocês pregarão no mundo todo. E se vocês orarem para mim, pedindo alguma coisa, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Irmãos, se nós pregarmos o evangelho, nós veremos pecadores sendo salvos, nós veremos enfermos sendo curados, nós veremos milagres de Deus sendo realizados, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus faz milagres, nós cremos nisso. Se não crêssemos, não estaríamos aqui falando desse Deus maravilhoso. Se não crêssemos, não estaríamos aprendendo mais dele. Se não crêssemos, não estaríamos buscando mais. E a fé em Jesus é fonte de consolo e conforto no meio das nossas angústias, porque Ele nos prometeu outro Consolador. Versículos 15 a 17. Depois João vai dedicar mais tempo, na verdade todo o capítulo 16 falando a respeito dele. O Espírito da verdade. O Espírito Santo. Mas aqui ele já nos apresenta a promessa. Se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. A nossa vida devocional, nossa vida piedosa, lutando para sermos obedientes, é a evidência, a prova do nosso amor por Ele. Jesus disse, ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento e o próximo como a ti mesmo. Aqui nós entendemos que o nosso amor tem que se estender a 3 pessoas, ao Pai, ao nosso próximo e a nós mesmos. Quantas pessoas, irmão, amam mais esse mundo do que a Deus? Quantas pessoas amam mais a si mesmo do que as outras pessoas? E quantas pessoas não têm sequer amor próprio? Mas nós não recebemos o espírito de temor. Nós recebemos o Espírito Santo. Por isso nós o amamos. Por isso guardamos os seus mandamentos. Por isso lutamos contra o pecado. Por isso nos empenhamos a uma vida de obediência ao Pai. E nós podemos ser obedientes, porque o Espírito do Senhor é o Espírito Santo. Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, outro advogado, outro amigo. É o Espírito Santo. A palavra Consolador aqui, Paracleto, significa aquele que está ao seu lado, aquele que lhe representa, aquele que lhe conforta, lhe consola, lhe encoraja. Seu amigo, seu melhor amigo, o Espírito Santo. O Espírito dele é santo. Está dentro de nós. Por isso nós somos chamados santos. Não porque sejamos perfeitos, mas porque Ele é. Jesus foi embora, foi para o Pai, mas não nos deixou sós. Não nos deixou órfãos. O Espírito Santo está conosco, irmãos. Ele está conosco até quando? Para sempre. O Espírito Consolador estará convosco para sempre. Ele está com vocês, mas Ele estará em vocês. O nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que Ele é tão grande, que os céus dos céus não podem contê-lo, mas Ele é tão grande que Ele cabe dentro do nosso coração. Eu disse grande mesmo, foi isso que eu quis dizer. Ele é tão grande que os céus dos céus não são suficientes para contê-lo. E tão grande que ele cabe dentro do seu coração. O Espírito Santo vive dentro de você, o Deus Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Não tem como nós imaginarmos como isso é maravilhoso. Não tem como nós reduzirmos isso a qualquer outra coisa que não seja nos maravilharmos de receber uma notícia dessa. Que o Espírito daquele Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, do Salvador do mundo, vive dentro de nós.
E que transformação esse Espírito pode fazer vivendo dentro de nós. E ele pode mudar o nosso caráter. Ele pode mudar a nossa vida. Ele pode dar-nos arrependimento, mudar a nossa maneira de pensar. É Ele quem faz todas essas coisas. Eu não quero me antecipar, porque o capítulo 16 vai nos falar justamente de todas as maravilhosas coisas que o Espírito Santo faz em nós. Mas pense que, embora nós não mereçamos, embora você não mereça, Deus deu o seu Espírito para viver dentro de você. O Espírito do Onipresente, o Espírito do Onipotente, o Espírito do Deus maravilhoso que Ele é. Jesus oferece conforto nas nossas vidas, irmãos. Talvez nós estejamos vivendo dias maravilhosos, dias tranquilos e calmos, graças a Deus por isso. Mas nós sabemos que não é sempre assim, não serão todos os dias assim. Talvez nós estejamos vivendo dias de lutas, e nós sabemos também que não serão todos assim. Nós temos esperança, nós temos consolo e conforto. Nós estamos vivendo uma jornada, irmãos. Nós somos aqui peregrinos, essa vida é passageira. Nós desfrutaremos coisas maravilhosas, experiências maravilhosas com Deus, nos alegraremos muito, choraremos muito, teremos uma experiência profunda e bela, indescritível com Deus. Mas, mesmo assim, é passageiro. Por isso nós não estamos buscando coisas desse mundo, não estamos nos apegando a coisas desse mundo. Por isso nós estamos remindo o tempo, estamos aproveitando o tempo. Não estamos perdendo tempo com coisas desse mundo, mas estamos dando o máximo para fazer a vontade do Senhor aqui. Há pecadores lá fora, há pessoas que não conhecem a Cristo, como eu e você não conhecíamos. E da mesma forma que Deus enviou pessoas corajosas para falar-nos do seu amor, para fazer a sua obra começar nas nossas vidas, Ele nos envia a nós. Se vocês crerem, vocês farão as mesmas obras, vocês a farão maior ainda. Há pessoas na sua casa, há pessoas no seu trabalho, há amigos seus nessa cidade, e há pessoas em outros lugares, e hoje nós não temos desculpas para a distância, porque nós temos qualquer pessoa do nosso lado, na palma da nossa mão. Essas pessoas não conhecem a Jesus. Elas não sabem que o Senhor tem para elas salvação. Mas se elas souberem, e se elas crerem, e se elas receberem esse dom, elas receberão o Espírito Santo de Deus. Se nós crermos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. O nosso consolo e a nossa segurança da nossa fé, está no fato de que Ele sofreu e morreu por nós. Jesus morreu no nosso lugar, sofreu no nosso lugar. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Consolo, a nossa segurança de fé está no fato porque Ele foi para o Pai e prometeu voltar novamente. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque conhecer a Jesus é conhecer o próprio Deus. Porque Ele nos deu uma missão, fazermos a sua obra. Porque Ele prometeu responder às nossas orações com milagres. E porque Ele não nos deixou sozinho com essa grande responsabilidade. Mas o Espírito Santo está conosco e mora em nós para sempre. Ele nos ajudará. Confie, irmão. Ainda que venham más notícias, ainda que os dias sejam maus, ainda que hajam angústias, desânimos, nós seremos vencedores em fazer aquilo para que Jesus nos chamou. Nós seremos vencedores em fazer aquilo para que Ele nos capacitou e enviou. Pregar o Evangelho, anunciar a salvação a pecadores, para que eles se arrependam, se convertam e sejam salvos. Se coloque em pé. Quero orar com vocês. Quero pedir a Deus
que o Espírito Santo nos ajude a fazermos a vontade do Senhor, em obediência. E nós veremos grandes coisas de Deus acontecer em nossas vidas e entre aqueles que nós amamos. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Fale com Deus nesse instante. Se há angústias, se há tribulações, fale delas com o Senhor. Se há coisas que têm tirado o seu sono, dê nome a elas, fale com elas ao Senhor agora. Pai, oramos a Ti nesse instante. Convictos, Senhor, confiantes das palavras do Teu Filho para nós. Senhor, consola, conforta o nosso coração. Nos encoraja, Senhor, mais uma vez, para que nós possamos vencer o mundo, para que nós possamos vencer o pecado. Senhor, para que nós possamos viver uma vida em obediência a Ti, trilhando o caminho, Senhor, imitando o Senhor Jesus na nossa maneira de viver. Pai, transforma as nossas vidas. Nós não queremos mais ser os mesmos, mas queremos ser santos e agradáveis a Ti no amado. Senhor, que o Teu Espírito Santo encha cada dia mais a nossa vida. Senhor, que o Teu Espírito Santo produza frutos para a eternidade em nossos corações. Senhor, que o Teu Espírito Santo transforme a nossa maneira de pensar, de existir, de falar e de agir. Que o Teu Espírito Santo faça coisas maravilhosas em nós e no nosso meio. Senhor, que nós possamos sair, Pai, e falar do Teu amor, e anunciar o Teu Evangelho de maneira poderosa, no poder do Espírito Santo, no poder da Tua palavra, para que pecadores creiam, para que eles se arrependam, para que eles venham, para que eles se prostrem e se rendam aos pés da cruz, para que eles sejam salvos, Senhor, para que o Teu reino se estabeleça, para a glória do Teu nome, para que nós vejamos sinais, milagres, coisas maravilhosas do Senhor. Pai, eu Te peço, ajuda-nos, esteja sempre conosco, Senhor, e que nós possamos permanecer firmes, e que nós sempre encontremos encorajamento em conhecê-lo, e que nós sempre tenhamos convicção daquilo que nós cremos até o fim, Senhor, até o dia em que nos encontraremos com o Senhor nos ares. Pai, oramos a Ti, oramos no nome e pelos méritos do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, eu Te peço, despede esses meus irmãos em segurança. Senhor, abençoe a semana de cada um deles, que eles possam ter, ó Deus, suas casas, o seu lar, o seu dia a dia, um campo, Pai, um campo pronto para que eles semeiem a Tua palavra, um campo pronto, Senhor, para que eles recolham frutos desse trabalho e dessa obra. E que nós possamos estar aqui sempre reunidos na Tua presença. Senhor, cada dia conhecendo mais de Ti e cada dia fazendo a Tua vontade. É a nossa oração. É isso que nós desejamos, orando a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Levante suas mãos para os céus, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre, e todos digam amém.